a mais trágica história bíblica de luxúria e vingança. A Bíblia conta várias histórias que funcionam como lições sobre as consequências das pessoas com quem nos associamos. E talvez nenhuma seja tão severa quanto a narrativa de Tamar e Absalão. Ambos eram descendentes de Davi, contudo, Absalão era o filho de Maaca, enquanto Amnon era filho de Ainoã, o que os fazia meio-irmãos. Amnon sentia um ardente desejo por Tamar, a bela irmã de Absalão, que também era sua meio-irmã. Ele estava tão obcecado por Tamar que ficou doente, pois ela era virgem e parecia impossível de conquistar. No entanto, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Samaia, irmão de Davi, que era extremamente astuto. Jonadab questionou Amnon sobre a razão de sua tristeza matinal, e Amnon revelou seu amor por Tamar, a meia-irmã de Absalão. Jonadab sugeriu que Amnon fingisse estar enfermo e solicitasse a Tamar que lhe trouxesse comida. Dessa forma, quando ela o servisse, Amnon poderia aproveitar a oportunidade. Os nomes Absalão, que significa a paz de seu pai, e Amnon, que significa estável e fiel, não condiziam com as ações deles. Jonadab forneceu aconselhamento prejudicial a Amnon, desencadeando uma série de eventos desastrosos. Jonadab era primo de Amnon, sendo filho do pai de Davi. Um comentarista bíblico popular observou que Jonadab não era um verdadeiro amigo, mas um amigo carnal, um inimigo espiritual que aconselhou para a destruição da alma e do corpo. Esse episódio ilustra como até mesmo amigos bem-intencionados podem oferecer conselhos prejudiciais. Amnon não a considerava sua irmã, mas em vez disso enxergava Tamar como a irmã de Absalão. Isso ressalta o poder da luxúria em distorcer nossa percepção do mundo ao nosso redor. A luxúria levou Amnon a praticar o mal, e Jonadab recomendou uma cilada para que ele tivesse um encontro a sós com Tamar. Amnon não precisou declarar explicitamente que a forçaria, pois em sua maldade compartilhada, Jonadab e Amnon compartilhavam a mesma perversidade. Amnon simulou uma doença, e quando o rei Davi foi visitá-lo, Amnon solicitou que Tamar trouxesse comida e a preparasse à sua frente. Tamar, contrariada, cedeu, mas Amnon a coagiu a cometer um ato horrendo. Isso demonstra como o pecado pode obscurecer a visão da realidade. O ardil foi tramado sob a conivência da família real, e a inocente Tamar foi conduzida ao quarto de seu suposto meio-irmão doente. Mais tarde, Amnon revelou seu intenso ódio por Tamar, evidenciando que seu interesse por ela era pura luxúria, desprovido de qualquer vestígio de amor. Tamar foi desrespeitada por Amnon, causando-lhe imensa dor. Amnon, posteriormente, repudiou Tamar e ordenou que a expulsassem de sua presença. Tamar, manchada por aquele acontecimento terrível, chorou amargamente. Davi, embora tenha se enfurecido, não puniu Amnon com a severidade que a situação merecia, talvez devido às próprias falhas morais com as quais estava lidando. Esse episódio ilustra como o pecado intencional pode afetar a liberdade moral e a capacidade de agir. 2 anos depois, Absalão urdiu um plano de vingança contra Amnon, que culminou na morte deste durante uma festa. Davi ficou devastado, mas não tomou medidas significativas. Quando o rei Davi soube da morte de Amnon, ele ficou furioso, mas não conseguiu agir de forma eficaz. Jonadab, por outro lado, informou a Davi que apenas Amnon havia falecido e que Absalão havia fugido. Davi parecia impotente para agir, consciente de suas próprias falhas morais. As Escrituras também ressaltam a importância de escolher cuidadosamente nossos amigos. As amizades podem ser benéficas ou prejudiciais, e o livro de Provérbios oferece orientações sobre as amizades. Amigos verdadeiros são leais, oferecem bons conselhos, fortalecem, evitam a fofoca e perdoam. As escolhas de amigos têm um grande impacto em nossas vidas e devemos buscar amizades que nos edifiquem espiritualmente.
Amnon seguiu prontamente o conselho maligno de Jonadab, mas as pessoas frequentemente não reagem da mesma maneira a conselhos divinos. Amnon prontamente acatou e seguiu a orientação ardilosa de Jonadab. É lamentável que as pessoas geralmente não reajam da mesma forma quando recebem conselhos divinos. Após a influência de seu falso amigo, a maldade de Amnon veio à tona de maneira natural. Tamar não estava cega para a imoralidade e vergonha da situação, mas Amnon, cegado pela luxúria, não conseguia perceber o que era claramente evidente. A emboscada foi planejada a pedido da família real e a inocente Tamar foi levada ao quarto de seu meio-irmão, supostamente doente. O ardil de Amnon era evidente. Ele nutria um ódio profundo por Tamar, um ódio que superava em muito o amor que alegava sentir por ela. Ele ordenou que ela saísse, mas Tamar resistiu, considerando o tratamento que estava recebendo pior do que o ato que ele já havia cometido contra ela. No entanto, seus apelos não foram ouvidos e ela foi expulsa, com a porta sendo trancada atrás dela. Amnon carregava um ódio intenso por Tamar, e ficou claro que sua atração por ela era puramente luxúria, desprovida de qualquer amor genuíno. Ele desejava Tamar não pelo que ela era, mas pelo que ele poderia obter dela. Enquanto em muitos relacionamentos pode haver uma mistura de amor e luxúria, no caso de Amnon, sua atração era movida exclusivamente pela luxúria. Sua obsessão era alimentada por seus próprios desejos impuros. Tamar merecia ser tratada com maior respeito, tendo em vista seu parentesco e sua posição como israelita. No entanto, Amnon a desconsiderou e a tratou com desprezo. Tamar lidou com a situação de maneira apropriada, reconhecendo que algo terrível havia ocorrido com ela. Enquanto Absalão, seu irmão, estava ciente da culpa de Amnon e tentou consolá-la, ele já estava secretamente planejando sua vingança contra Amnon. Absalão esperou o momento em que Amnon estaria relaxado e vulnerável, talvez após ingerir vinho durante um banquete. Amnon, provavelmente, ansiava por passar tempo com Absalão na festa. Foi assim que Absalão concretizou sua vingança, culminando na morte de Amnon. Essa história nos ensina importantes lições, como a importância de escolher nossos amigos com sabedoria. Amizades podem ser benéficas ou prejudiciais, e devemos exercer discernimento na escolha de nossos amigos. Amigos verdadeiros se alegram com nossos triunfos, enquanto amigos falsos podem ficar ressentidos com nossas bênçãos. Portanto, é essencial escolher amigos sábios que nos ajudem a crescer e nos edificar espiritualmente. Hoje você nos acompanha em mais uma história bíblica, uma trágica, mas de grandes ensinamentos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal para você fazer parte de nossa comunidade bíblica. Deus te abençoe. Até a próxima.